Amigos, estou aqui mais uma vez, a convite do amigo Valentim Fernandes, e hoje, juntamente com o amigo Davi, nós vamos falar um pouco sobre alguns itens do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, né? Onde Allan Kardec utiliza de algumas passagens, né, do Evangelho de Jesus. Especificamente nesse capítulo ele usa alguns itens, né, do Sermão do Monte de Jesus, né, do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, onde Jesus explana para aqueles que se encontram em um momento de aflição, num momento de dor, num momento de desespero, né? E nós sabemos que não só, né, no Sermão do Monte, mas em todo o Evangelho de Jesus, ele apresenta, né, essas consolações, né, essas promessas para nós, né? Eu falo para nós, pois todos nós que estamos encarnados num planeta de provas e expiações, né, em determinados momentos da nossa existência, vamos ter nossos problemas, vamos ter nossos momentos de dores, vamos ter momentos complicados a enfrentar, né, visto que estamos aí encarnados no planeta Terra, que é um planeta, como eu disse, de provas e expiações. Esse momento que estamos enfrentando, por exemplo, de pandemia, vejamos que é um sofrimento que, né, um momento tenso, né, vamos chamar assim, que acabou afetando toda a humanidade, né, todos nós, né? Então, não é um problema específico, né, de algumas pessoas. É claro que para uns esse impacto tem gerado consequências mais graves, mas no geral todos nós estamos sendo afetados por esse problema. E Jesus, né, vem através do seu Evangelho falar para nós, né, sobre a importância de procurarmos manter a calma, de procurarmos manter a nossa mente, não seria iluminada a palavra certa, mas procurar manter a clareza do raciocínio, da mente, não nos deixarmos levar pelo desespero, né, a fim de enfrentarmos essa problemática, né, e nos apresentando então as consolações e as compensações. Como, por exemplo, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque terei fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Então, nessas lições aqui do Evangelho de Jesus, né, do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, ele está falando para dois públicos distintos. Está falando para nós, né, que somos os sofredores, que estamos enfrentando as dificuldades, e também fala para aqueles que nós também nos encaixamos muitas vezes, que são aqueles que estão focados apenas em desfrutar dos prazeres materiais, das alegrias momentâneas, dos prazeres passageiros, e que não se atentam também ao que poderá ocorrer aí no futuro, né? E é interessante também quando nós falamos sobre as consolações e sobre essas promessas que o Cristo nos faz, porque se nós não tivermos a ideia, a concepção, né, de uma vida futura, da imortalidade da alma, nós veremos que elas não fazem um sentido, né? Porque muitas vezes nós avaliamos e observamos as coisas, né, sobre uma ótica momentânea, né, uma ótica da perspectiva da vida material, né, do berço ao túmulo, né? Nós não
levamos, apesar de nós espíritas já termos esse conhecimento, já termos esse contato, né, com a reencarnação, sabemos desses mecanismos, quando nós vamos avaliar uma situação de sofrimento, seja nossa ou de qualquer outra pessoa, nós não analisamos dessa perspectiva, né, da perspectiva espiritual, vamos dizer assim. Nós apenas avaliamos da perspectiva material, né, que é da vida, como eu disse, do berço ao túmulo, e também muitas vezes já utilizando as lentes da injustiça para avaliar, né, ou para perceber, né, para analisar determinada situação, né? Quando, por exemplo, nós vemos uma pessoa que nós julgamos ser uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, enfrentando uma dificuldade, e aí nós falamos assim: nossa, né, por que fulano, uma pessoa tão boa, sofre tanto, né? E aí utilizamos como argumento, sendo que fulano, né, sendo que uma outra pessoa que vive ludibriando a outra, uma pessoa má, né, uma pessoa que não tem um caráter, que não tem uma boa índole, parece que tudo dá certo para ela, né? E muitas vezes nós vemos essas pessoas que causam um mal, que geram um mal, desencarnarem numa boa, né? Como se nada fosse acontecer com elas, né? E então é interessante para nós entendermos e para essas lições de Jesus fazerem sentido, nós considerarmos sim, né, a questão da nossa vida espiritual, né, que nós somos espíritos imortais, que já vivemos e que vamos viver ainda. E um outro ponto interessante quando nós vamos analisar esse tipo de coisa, ou o que acontece com a gente, ou o que acontece com o outro, para nós não nos sentirmos injustiçados, nós nos questionarmos sobre qual o nosso posicionamento e sobre qual a nossa capacidade de perceber quais são os atributos de Deus. Porque se nós acreditamos em um Deus que é soberanamente bom e justo, se nós acreditamos num Deus que nós consideramos a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, não há como nós imaginarmos imperfeições, não há como nós imaginarmos injustiças, né? Então, a partir do momento que a gente começa a analisar os momentos de sofrimento, os momentos de aflição, sob a ótica, né, de que nós somos espíritos imortais, né, e que talvez nós estamos enfrentando os momentos ruins nessa existência, talvez iremos passar nossa existência toda sofrendo, mas que tenhamos essa fé no futuro, né? Que tenhamos essa fé que, se talvez não nessa existência, mas em outras existências, nós vamos ter a possibilidade de gozar de todo esse nosso esforço, né? Principalmente quando nós compreendemos qual a lição que essas aflições e que esse sofrimento quer nos mostrar, né? E nós aproveitamos para transformar, né, essa aflição, né, em um momento para nós nos melhorarmos, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa percepção. E também, como eu disse, quando nós temos essa convicção de que Deus é justo e que tudo que acontece está dentro da sua justiça, né, isso nos levará então a começar a traçar caminhos, né, para encontrarmos as causas dessas aflições, né, para começarmos, né, como detetives, a observar, né, o nosso íntimo, a observar a nossa maneira de agir, para ver da onde é que está vindo, né, por que está surgindo essas aflições, por que está surgindo, por que tantos problemas na minha vida, por que tantas coisas, momentos difíceis acontecendo comigo. Então, a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos e perceber como é que nós estamos encarando e levando a nossa existência, né? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, esses problemas que nos atingem, né, essas dificuldades que nos atingem, e como eu disse, faz com que nós nos sintamos injustiçados, porque
nós nos achamos perfeitos, nós nos achamos bons, né? Então, todos esses problemas, né, que nos acometem, se nós começarmos a observar, veremos que a maioria deles, né, são causados pela forma de como nós agimos no presente, de como nós agimos desde quando nós começamos a ter consciência de quem nós somos até os dias de hoje, né? Porque esses problemas, essas aflições, elas poderão estar ligadas a uma falha de caráter, uma falha de conduta que nós temos, né? E que nós talvez não percebemos, e que uma análise, né, uma reflexão maior, né, um olhar para dentro com mais veemência, nos fará perceber, então isso acontece comigo, porque quando eu estou distraído, eu acabo agindo de uma forma que não é legal, eu acabo cometendo coisas que não são legais, e isso é normal, né, no plano em que nós nos encontramos, né? Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca se equivocou, né? Quem de nós nunca gerou um problema grave, né, dependendo da proporção, para nós mesmos, né? Mas o grande lance está na questão de nós compreendermos esse problema, compreendemos esse nosso modo de agir e modificar para que a gente não venha cometer aí novos erros, né? E, se possível, corrigir os erros já cometidos, pedindo perdão para as pessoas que lesamos, né? E procurando renovar as nossas atitudes para não cair novamente, né, no mesmo erro, no mesmo equívoco, e aos poucos tentar excluir esse tipo de atitude e de modo de agir de nós, né? Um outro fato, né, que talvez nos leve às aflições, seja por conta da nossa imprevidência, né, das ambições materiais que nós temos exacerbadas, né, do nosso orgulho, né? Às vezes enfrentamos problemas de ordem financeira por imprevidência, porque não cuidamos das nossas contas, porque não observamos os nossos gastos, ou então sofremos um acidente automobilístico porque fomos imprevidentes, fomos imprudentes, andamos acima do limite de velocidade, não utilizamos o cinto de segurança e acabamos aí por achar que seja uma fatalidade o que tem nos acontecido, ou, como eu disse mais uma vez, uma injustiça, né? Ou quando agimos de qualquer forma e passamos por cima das pessoas e por cima de tudo para conseguirmos aquilo que nós temos como ambição, né? Ou por conta do nosso orgulho de não nos reconhecer no ponto que nós estamos, em querer nos sentir superiores às outras pessoas, e tudo isso então gerando aí aflições e que são aflições geradas pela forma como nós agimos no agora, né? Ou então por falta de disciplina, por falta de perseverança, por insegurança nossa, né, de tentarmos realizar alguma coisa, né, ou de não realizarmos tal coisa e acharmos que eu não consegui realizar tal coisa porque agora não era o momento, né? Realmente, talvez não seja o momento, mas eu acredito que na maioria das vezes nós não consigamos aí realizar nossos planos, né? E fazer as coisas que nós desejamos, talvez por indisciplina, né? E por falta de perseverança e insegurança. Ou então, quantos problemas conjugais, relações pessoais, né, nós poderíamos aí evitar, né, se nós prestássemos mais atenção na forma como nós agimos dentro de casa, no nosso trabalho, com as pessoas que nós nos relacionamos, né? Então, tudo isso nos leva aí a refletir, né? E também quantas enfermidades poderíamos evitar, né? Enfermidades do corpo, enfermidades da mente, nós poderíamos evitar se nós não cometêssemos tantos excessos como nós cometemos, né? Seja o excesso de alimentação, o excesso de cobrança, nos estressando demais,
nos perturbando demais com as coisas, né? Não exercitando a nossa confiança em Deus, não exercitando a ferramenta da prece, como dissemos em outro momento, e por conta de não levar as coisas da forma séria como deveriam ser levadas, nós acabamos aí gerando doenças, não só para o nosso corpo, mas para a nossa mente, né? Que também são aflições que nos atingem, e que se nós tivéssemos aí um equilíbrio, tivéssemos uma preocupação aqui no sentido, uma preocupação saudável, né? Não uma coisa ansiosa, né? Se nós nos preocupássemos mais também com esses quesitos, talvez nós também evitaríamos muitas aflições. Enfim, nós poderíamos ficar aqui listando uma infinidade de situações, uma infinidade de atitudes que nós temos no nosso dia a dia e que geram aflições e que geram problemas para o nosso agora. E que a partir do momento que nós passarmos a corrigir essas situações, esses modos que nós temos de agir, com certeza as nossas aflições diminuirão a partir de agora, né, dessa nossa existência presente. Mas e quando nós não encontramos as causas dessas aflições, né, ou de alguma aflição que nos aflige, quando nós não a encontramos nessa existência? Eu estou passando por um momento, estou passando por uma aflição, eu tenho determinado problema, eu já fiz aí uma revisão em tudo aquilo que me atinge, sobre as minhas atitudes, e vi que esse problema específico não está relacionado a nenhuma das minhas más atitudes que eu tinha, ou eu não tenho nenhuma atitude que me levaria a esse problema. E aí, né? Como explicar, né, de onde vem essa aflição, né? Qual seria, né, a causa dessas aflições, então, que nós não encontramos explicações na vida presente? Olá, amigos, eu sou o Davi, e dando continuidade a esse estudo iniciado com o Murilo, né, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ele deixou uma questão para a gente refletir. Ele, tendo falado sobre as causas atuais das aflições, ele deixou aquela questão: e aquelas aflições que a gente não consegue entender no presente, nessa encarnação? Então, justamente isso que traz a sequência desse estudo, que é o que nós vamos falar agora, que são as causas anteriores das aflições. Então, lá no item 6 desse capítulo, Allan Kardec traz a reflexão, né? Ele diz assim: mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam uma família. Então, tem algumas situações que a gente consegue identificar através do bom senso, que são causas, são aflições provocadas, promovidas ainda nessa encarnação. Mas e quando acontecem essas situações que são, à primeira vista, parecem ser injustas, parece que a pessoa não fez nada para que aquilo tivesse acontecendo, né? Como uma perda de um ente querido, perder alguém que sustenta a família, como tem no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explana ainda dessa forma, né? Ele diz: também os acidentes que nenhuma evidência pode evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Então, essa questão traz uma reflexão, né? O que essas pessoas fizeram para merecer tudo isso, né? Se não tem nada que a gente consegue enxergar, a pessoa
às vezes nasceu com um problema que traz uma limitação para a vida inteira, ou essas que foram explanadas até então. Como que a gente consegue explicar? Então, Allan Kardec, através dos espíritos, traz essa explicação que, como nós estamos num mundo de provas e expiações, e nos é facultado a reencarnação, nós somos seres que reencarnam, nós trazemos experiências do passado que acabam refletindo nessa existência. Então, essas situações que aparentemente são justas, a gente precisa refletir e pensar, acima de tudo, na justiça divina. Deus é soberanamente justo e bom. E esse raciocínio da reencarnação nos traz essa certeza da bondade de Deus. Aquele que pensa na vida só como uma reencarnação somente, não vai conseguir entender a justiça divina. Porque às vezes a pessoa nasce com uma limitação, nasce com problemas, acontecem coisas que às vezes não tem uma explicação nessa oportunidade reencarnatória. Então, seria uma negação da bondade de Deus a gente achar que a pessoa estaria sujeita a ter uma vida, uma encarnação inteira de infelicidade, de tristeza, de doença ou de limitações. Então, com a possibilidade da reencarnação, a gente consegue entender essa justiça e de que algo ocorreu em outras oportunidades para que nessa ocorressem essas causas das aflições. Então, no Espiritismo, a gente entende, né, que todo efeito tem uma causa. Né? Causa é anterior ao efeito. Então, não dá para uma pessoa sofrer sem ter tido uma causa lá atrás. Né? Então, essa explicação nos dá uma certeza da bondade divina e de que essas aflições têm uma explicação. É resposta das ações de outras oportunidades reencarnatórias. Então, a gente poderia imaginar que a pessoa está sendo punida sem ter feito nada. Não é bem assim. A gente tem que buscar essas causas também em outras oportunidades reencarnatórias. Ou seja, a lei de Deus é muito clara, é muito justa, e de forma que o homem nunca escapa às consequências de suas faltas, né? Sempre diz, né, que a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, o que a gente semeou lá atrás, seja de bom, seja de ruim, nós vamos trazer as consequências nessa oportunidade reencarnatória. E o texto ainda, só para a gente completar esse raciocínio desse item, diz assim que a desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Isso sugerindo, né, que quando nós oramos, a gente possa também pedir perdão pelos erros que nós cometemos no passado. Continuando, no item 7 desse capítulo, Allan Kardec continua fazendo a reflexão, falando sobre os sofrimentos, né, que eles são consequências das faltas cometidas no passado também, né? Como o Murilo falou, as causas atuais, estamos falando das causas anteriores. E o texto, um trecho do texto que a gente acha interessante trazer para a gente refletir juntos, que Allan Kardec coloca: quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna,
poderá ver-se privado do necessário. E se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. Então, reforçando, né, as lições do Livro dos Espíritos, lembrando da pluralidade das existências, né, qual a utilidade, né, de tudo isso. Nós somos espíritos que nascemos simples e ignorantes e vamos caminhando na evolução, entre erros e acertos, sempre no caminho da evolução. Então, sem esquecer que a Terra, sendo um mundo de provas e expiações, a gente sempre vai encontrar nos seres humanos as aflições, porque somos imperfeitos e estamos num estágio que funciona assim, né? Então, quando a Terra vir a se desenvolver e ter um padrão vibratório melhor e outros espíritos vierem reencarnar-se já com outro padrão, já não haverão tantas aflições. Ainda no item, agora seguindo para o item 8, no item 8, Allan Kardec fala sobre as aflições, né, que elas são impostas aos espíritos endurecidos, mas aqueles espíritos que se arrependeram, aqueles que estão num caminho de progresso, podem escolher algumas aflições para que possam evoluir um pouco mais. Então, no texto diz assim: aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Então, aí a gente lembra da justiça divina, né? Deus sempre nos concede a faculdade da reparação. Nem todos aqueles que compreendem vão compreender as aflições, os sofrimentos, como um caminho na sua evolução, né? E como também consequências daquilo que a pessoa trouxe do passado para expiar, né? Ou para expiar ou para sofrer como uma provação, né? E como Kardec diz, é interessante que quando a gente também está na caminhada, já com uma certa consciência, a gente pode pedir, né, para que a gente possa progredir um pouco mais rápido, pedir provas para que a gente possa cumprir melhor nossas tarefas, mostrar que nós aprendemos e dar passos no caminho da evolução. No item 9, Allan Kardec explica que nem sempre o sofrimento está relacionado a uma falta do passado, né? Diz assim: não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento porque se passa neste mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Portanto, como estamos falando, né, o Espírito, tendo conquistado um certo grau de elevação, querendo avançar um pouco mais, ele pode pedir uma missão, uma tarefa, né, da qual ele vai ser recompensado, né, se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Então, a gente pode refletir também no sentido de que quanto menos a gente reclama, né, quanto menos a gente sente essas aflições e fica reclamando, melhor para nós. Maior é o sinal de progresso. Isso para a gente refletir, que às vezes a gente acha que está recebendo uma injustiça de fulano, de cicrano, e a gente não reflete que às vezes nós, em outras ocasiões, em outras oportunidades encarnatórias, pudemos ter trazido sofrimento a outras pessoas. E já no último item das causas anteriores das aflições, que é o item 10, Allan Kardec lembra da necessidade de se purificar, né? Como estamos falando até aqui. E no texto está assim: assim acontece com os passageiros de um navio
tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. Então, ele dá esse exemplo, como a gente está falando há poucos minutos atrás, falamos sobre a Terra ser um mundo de provas e expiações. Então, nós não podemos galgar mundos superiores enquanto nós não estivermos purificados o suficiente para podermos merecer mundos em que há mais felicidade e menos aflição. Portanto, a gente tem que olhar as provas que nós recebemos, essas aflições, como caminho para a nossa evolução. Então, mudar o olhar, né, do sofrimento só como uma coisa negativa, mas como algo que está nos trazendo novas reflexões, novos ensinamentos, novos comportamentos, né, comportamento para o bem. E segue o texto. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Para a gente lembrar que às vezes algumas aflições são consideradas piores, né? Mas às vezes é o maior remédio que a gente pode estar tomando para a gente poder aprender e seguir evoluindo na nossa caminhada. Então, lembrando que todo sofrimento pode ser proveitoso, desde que a gente procure compreender que todo mal acaba chegando a um bem e nós temos que lutar por isso, né? Kardec lembra a necessidade da resignação, de nós não reclamarmos tanto. Sabemos que existem as possibilidades sempre de nós recomeçarmos, se não nessa encarnação, numa próxima. Então, terminando esse item tão interessante, deixamos aí o nosso abraço e pedindo para que todos possam refletir nas causas das aflições atuais e do passado. E que, lembrando da justiça divina, Deus está sempre por nós. Um abraço a todos e muito obrigado.